Que papelão, viu? Sinceramente, o clássico entre o Corinthians e o Palmeiras em campo não foi bonito. Terminou 0 a 0 e fora de campo virou um verdadeiro show de vergonha. Depois do apito final, os jogadores e os funcionários das duas equipes se envolveram em empurrões, bate-boca e até agressão no túnel da Neoquímica Arena, manchando completamente o clássico. O clima já estava tenso durante o jogo, teve expulsão, muita discussão, mas nada justifica o que aconteceu depois. O Palmeiras está acusando um funcionário do Corinthians de agredir o atacante Luigi, que inclusive foi até o Gecrim registrar uma ocorrência. Do lado do Timão, diz que os jogadores como o Gabriel Paulista, o Breno Bidon, também foram atingidos por seguranças que estão ligados ao Palmeiras, ou seja, ninguém entende direito o que aconteceu, quem começou, todo mundo tá acusando e o futebol, que é o importante, fica em segundo plano. Tudo bem, o clássico não foi bem jogado, mas terminar em pancadaria, em selvageria, depois reclamam dos torcedores, entende? Esses jogadores são os primeiros que vão reclamar quando um torcedor pensar em fazer algum tipo de agressão física. Então assim, é um clássico gigante, acompanhado pelo país inteiro, e terminar com cenas desse tipo é lamentável. Zero exemplo dentro e fora de campo. Ridículo, nota 0 para todos os envolvidos. E a gente ainda vai falar no vídeo de hoje do Endrick, que calou a boca do treinador do Lyon, recital do Pedro no clássico do Maracanã, giro de notícias pelo mundo da bola, o Tottenham podendo ser rebaixado na Premier League e muito mais. Mas antes, se você não faz parte do News Sport Clube, irmão, se inscreve aqui agora, vem jogar com a gente e não esquece de também deixar um like nesse vídeo, beleza? Olha, papo reto, viu, meu velho? Que jogaço entre o Flamengo e o Fluminense, e principalmente que fase absurda do Pedro. O cara simplesmente decidiu o clássico contra o Fluminense, marcando 2 gols, e o Flamengo amassou boa parte do jogo, principalmente até os 30 do segundo tempo. Era domínio total do Mengão, pressão, criação, só faltava transformar tudo isso em mais gols e não depender só do Pedro, que acabou decidindo o clássico. O Pedro, cara, fez os dois, um golaço absurdo de peito, outro de fora da área ali com uma batida, pô, sensacional. O Fábio tava fora do gol, daquele jeito frio do Pedro de ser. E assim, de quem exatamente sabe o que tá fazendo. O cara dentro da área, pouquíssimos têm a qualidade do Pedro. E ó, não é qualquer coisa, tá? Ele virou notícia lá fora, tão repercutindo na imprensa internacional sobre a atuação do Pedro, e tem jornal na Espanha falando até em ele voltar à briga por uma vaga na seleção brasileira. Aí eu acho que é demais, o Pedro tá voltando um pouquinho mais tarde pra isso. O Flamengo ainda brincou com perigo, tá? Não matou o jogo quando podia e tomou um susto no final do jogo que, olha, não precisava. É vacilo? É vacilo, mas o que importa é que no final das contas veio a vitória, o time é vice-líder, tá na caça do Palmeiras e assim, vê de novo o seu camisa 9 jogando em alto rendimento, o Pedro voltando a entregar. E sim, eu tô com a voz meio anasalada porque o Rodrigão tá, ó, bem doente, mas todo dia trazendo conteúdo aqui com vocês. E agora vem comigo no Giro da Bola. O possível amistoso entre o Palmeiras e o Inter Miami está sendo negociado para 2027, com a chance de trazer o Lionel Messi ao Brasil. A ideia ainda é inicial e depende de muitos acordos, mas já anima pela repercussão esportiva e comercial que isso pode gerar. O Cristiano Ronaldo fez mais um gol e chegou a 968 na carreira na vitória do Al Nassr por 2 a 0. Aos 41 anos, ele segue voando e agora está a 32 gols do seu 1000º na carreira. O time do Jorge Jesus lidera o saudita com certa folga na tabela. O Ryan, ex-Vasco, vem ganhando destaque na Europa após uma boa atuação pelo Bournemouth contra o Arsenal. Mesmo sem marcar gol, o jovem de 19 anos chamou a atenção pela intensidade e já se firma como titular na Premier League. Meu velho, futebol é muito louco, né? Durante a semana, o Paulo Fonseca veio a público para criticar o Endrick, dizendo que estava esperando mais do jogador. Aí chega no jogo que parecia que ele realmente queria queimar o moleque, sabe? Porque ele só colocou o jogador no finalzinho da partida. Se ele queria queimar o Endrick, ele que se lascou, porque ele queimou foi a própria língua. O jogo tava 0 a 0, morto, travado. O Endrick entrou aos 46 do segundo tempo, 91 minutos. E aí, meu amigo, 2 minutos depois dele ter pisado
entrado em campo aos 48 do segundo, adivinha só, o Endrick vai lá e meteu uma assistência absurda pro Yaremchuk cabecear e abrir o placar, e aí mudou completamente o jogo, que terminaria empatado, só que o Endrick não parou por aí. Aos 55 ali nos acréscimos, já ao apagar das luzes, ele criou uma jogada do segundo gol, finalizou, o goleiro pegou e aí a bola sobrou pro Tolisso guardar. Ou seja, o Endrick entrou, mudou o jogo, decidiu a partida e assim, o Lyon terminou o jogo vencendo por 2-0, um jogo que eles iam empatar e voltaram a vencer graças ao Endrick. E a gente tá falando aqui de um garoto de 19 anos com 16 jogos pelo Lyon e 13 participações em gols. Isso aqui é absurdo. E o técnico vir querer cobrar o Endrick, pô, pelo amor de Deus, tanto o cara pra ele cobrar lá vai querer cobrar o brasileiro. Esse moleque é diferente demais, é um talento geracional, tem muita personalidade. E depois de tudo isso, aí é claro que o treinador mudou o discurso, falou que ele tava tentando mexer com o Endrick. Se liga só no que o Paulo Fonseca falou. Claro, repare, nós treinadores por vezes temos de encontrar diferentes estratégias de lidar com as situações. Aquilo que eu fiz na conferência de imprensa foi analisar o último jogo do Endrick, em que ele obviamente não esteve no seu melhor. Eu até disse, talvez porque ele estivesse cansado, nós falámos sobre isso, mas lá está, as pessoas não percebem que por vezes nós treinadores temos de tentar as coisas de diversas formas. Aquilo que eu no fundo tentei fazer foi, não sei se no Brasil tem esta palavra, espicaçar o jogador, haver da parte do jogador uma reação. Eu falei com ele ontem. Também era importante ter o Endrick num momento em que ele pudesse estar fresco para o jogo, e acho que ele entrou bem, foi obviamente decisivo. Há outras coisas que pode melhorar, é um jovem jogador, mas aquilo que eu pretendi foi uma reação da parte dele, e acho que ele entrou bem e foi decisivo. E na Espanha, o Barcelona goleou o Espanyol por 4-1, abriu vantagem na liderança, com destaque pro Yamal, que tá jogando muito e segue sendo protagonista mesmo muito jovem. Já o Real Madrid empatou com o Girona e aumentou a pressão de ficar sem conquistar nenhum título nessa temporada. Enquanto isso, o Barça e o Atlético de Madrid se preparam para o jogo da Champions League, que promete parar o país. Na Itália, a Inter de Milão venceu o Como por 4-3 e abriu vantagem na liderança. A imprensa já vê o título como garantido para a Inter. Hoje a Fiorentina e a Lazio vão jogar por uma vaga em competição europeia na próxima temporada. Na França, o grande destaque foi realmente o Endrick, que respondeu às críticas e calou o treinador do Lyon. Saiu do banco, decidiu o jogo, mas também muito se fala sobre o PSG, que tem foco total na Champions League, e o jogo contra o Liverpool virou prioridade máxima, com atenção até na parte médica para que ninguém fique de fora. E fechando aí todas as notícias da França, o Mônaco atropelou por 4-0 o Paris FC, teve o retorno do Paul Pogba e o resultado foi gigante, já que mexe na tabela e dá uma sobrevida pro time na briga contra o rebaixamento na Ligue 1. Na Inglaterra, o John Terry lidera um grupo decidido a comprar o Colchester United. A ideia é participar diretamente da gestão, bem no estilo de dono mesmo, seguindo os passos do Wrexham. No Liverpool, o clima é total de fé na classificação. O Van Dijk pediu para a torcida um Anfield pressionando muito para tentar virar o jogo contra o PSG na Champions. E é claro, o The Times fez uma crítica à atual gestão do Tottenham, que é o que tudo indica vai mesmo cair para a segunda divisão. E cara, eu sei que é pesado a gente falar isso, mas não dá mais para defender. Perdeu de novo, dessa vez pro Sunderland por 1-0, e assim, foi um jogo que o Tottenham não competiu. Desde o primeiro tempo já dava pra ver o Sunderland mais ligado, criando mais, chegando com mais perigo, e o Tottenham perdido, sem ideia, sem reação. E ó, tem jogadores lá na frente que estavam jogando com o Kolo Muani e o Richarlison. Então assim, mas é um time que não assusta ninguém. Teve aquele pênalti marcado, é verdade, que podia ter mudado o jogo. O VAR foi lá, anulou, mas sinceramente o que eu sinto é que mesmo se o VAR desse aquele pênalti,
não passava confiança nenhuma de que o Tottenham ia segurar o placar, sabe? No segundo tempo, saiu o gol do Sunderland e aí acabou. O Tottenham tentou no desespero, mas assim, sem qualidade, sem ideia de jogo, sem organização, sem nada. E o pior, não é nem perder, é não mostrar a reação. É não parecer pro torcedor que não, na próxima rodada a gente sai dessa. Não parece que só vai piorar. Hoje o Tottenham tá na zona de rebaixamento e olhando o que eles vêm jogando, não parece ser um time que vai sair dessa situação. Sério, se continuar assim, esquece. Esse time não reage e é triste falar isso. Mas tudo indica que na próxima temporada a gente vai ver o Tottenham na Championship, a segunda divisão da Inglaterra, cara. Mas eu quero saber a sua opinião. Primeiro, você já tá inscrito aqui no canal? Conto com você inscrito aqui no News. Você já deixou seu like, ó, o Rodrigão tá aqui doente, capengando. Mas eu tô aqui porque é compromisso com vocês, a constância. Então eu quero você fechado comigo também, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa a sua opinião aqui sobre tudo. Você curtiu o jogo do Pedro? O que você achou da confusão no Clássico, hein? E na Champions, quem você acha que vai passar nesses confrontos? Passa o Barcelona, passa o Atlético de Madrid, o Real vai virar pra cima do Bayern de Munique? Deixa aí, eu quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau.